Então, olá, minhas queridas, meus queridos. Boa noite, Valéria, Vanessa, Márcia e outras alunas. Vamos ver quem mais já está aí na pontualidade. Viviane, Laurinho. Tudo bom, queridos? Estamos na última aula desse semestre, mas não a última aula nossa, né? Porque nós com certeza vamos nos encontrar, Deus quiser, no segundo, no grupo de estudos 2, nos outros cafés jurídicos. Mas para começarmos a falar de hoje, eu assisti boa parte da sessão do pleno do TST, eu só perdi o começo, porque eu estava assistindo o pleno do TRT. Tinha um tema lá interessante, aí eu fiquei assistindo, depois eu fui para o pleno do TST. Então, foi aprovado hoje, Viviane, vai sair uma lista de súmulas e OJs cujos textos estão superados em razão da reforma trabalhista, ok? Então, é uma coisa que a gente vem desde novembro de 2017, né, colocando, olha, essa súmula não confere mais com o texto da lei. Essa súmula está desatualizada, essa súmula está overruling, né? Ela não confere mais com o ordenamento jurídico vigente. Então, foi feita uma reunião da Comissão de Jurisprudência do TST, a relatora foi a ministra Dora, e vai sair, então, da ata de hoje, a lista de súmulas e OJs que ficaram superadas em razão da reforma trabalhista. Então, isso vai ser um grande avanço. E também foram aprovadas as reafirmações de jurisprudência de mais uma lista. Creio, como eu perdi o início, mas creio que foram as 56. Então, até amanhã, né? Já deve ter a certidão de julgamento. Eu não olhei agora no final da tarde, mas deve ter a certidão de julgamento já com mais uma lista de precedentes, ok? Então, assim, atualização jurisprudencial muito importante. Imagina só, Márcia, você fazer uma peça e falar conforme súmula tal, e o TST já disse que essa súmula ficou prejudicada em razão da reforma trabalhista. Então, a gente tem que ficar atentas, mais do que nunca, às reformas, às mudanças, à jurisprudência e que está tudo em ebulição. Acho que foi a Valéria que fez uma pergunta no grupo sobre um processo que tem reclamação constitucional, né, Valéria? E não foi, acho que foi a Viviane, se iria ou não haver suspensão, né, em razão do tema 1389. A posição que eu vejo do TRT da segunda região, e também é a minha, processo que envolve freelancer, que envolve trabalho autônomo, PJ, eles estão sobrestando. Mesmo que tenha uma reclamação constitucional que cassou um voto, mas o processo não transitou em julgado, então, se o processo transitou em julgado, já não tem o que falar em suspensão. Mas se teve um acórdão que confirmou o vínculo, que foi um caso que eu me deparei, o acórdão confirmou o vínculo. O Supremo, através de uma decisão em reclamação constitucional, cassou o voto que eu era relatora. E aí mandou julgar de novo. Na hora que foi entrar em pauta, eu tive que sobrestar pelo tema 1389. Então, eu estou interpretando, Márcia, da seguinte maneira: processo que envolve freelancer, vínculo empregatício, PJ, trabalho autônomo, que não transitou em julgado, ou seja, que está na fase de conhecimento, tem que sobrestar em razão do tema 1389. Alguma dúvida sobre isso? Que alguém quer perguntar, pode perguntar à vontade. Tudo bem? Então, eu entendo, nós falamos muito sobre precedentes,
temos cada aula procurado deixar um espaço para falar dos precedentes. O doutor Antero deu aula de precedentes, mas eu quis retomar essa questão dos precedentes para que fique bem claro o tema, Valéria, dos precedentes, os aspectos teóricos, e depois nós vamos para os aspectos práticos. Porque se vocês realmente entenderem a filosofia dos precedentes, entenderem bem o que é ratio decidendi, entenderem bem essa temática, eu penso que vai ficar muito mais fácil para vocês requererem a aplicação dos precedentes ou requererem o distinguish, dizendo que o teu caso não é de aplicação daquele precedente. Então, vamos lá. Aspectos teóricos. Então, de forma simples, eu posso dizer que o precedente é uma decisão judicial anterior que faz referência para o julgamento de casos futuros. No nosso caso, né, a questão recai sobre os precedentes vinculantes, estão disciplinados no artigo 927 do CPC. Então, o que vincula, Márcia, são os fatos materiais, né? Quem fala bem em inglês, material fact. É isso que vincula, fatos materiais, material fact. Nesse toar, é relevante apontar o conceito do que seja ratio decidente, né? Que são as razões de decidir do precedente, que é o que opera a vinculação. Então, é a regra, ou seja, a regra do qual eu tenho que sempre identificar, né, qual que é a identidade substancial ou correspondência morfofuncional entre o processo que foi julgado, que gerou o precedente, e o processo que eu vou julgar. Ou para vocês que são advogados, a material fact, os fatos materiais, os fatos relevantes, os fatos determinantes do processo paradigma que formou precedente, e Lívia, os fatos determinantes do teu processo. Então, presta bem atenção nisso, Viviane. Precedente não é lei. A lei a gente aplica abstratamente. O precedente eu tenho que aplicar concretamente. Então, eu não posso, se eu passar, é uma preocupação do sistema de precedência, porque se eu for elastecendo muito precedente, eu vou estar legislando. E aí eu estou ferindo a separação de poderes. Eu vou estar, de vez sendo juiz, eu vou estar sendo legisladora. Então, o que vincula são os fatos determinantes. O que vincula são os material facts. Ou seja, para que um precedente possa ser aplicado a um caso futuro, o intérprete, ou aplicador da lei, o intérprete, os juristas e nós juízes, temos que identificar sua ratio decidente, colocando-se em evidência quais são os fatos essenciais da causa piloto e verificando a presença de identidade, ou seja, de correspondência com os fatos que eu pretendo a aplicação do precedente, que é o following da ratio decidente, ou no caso negativo, a distinção, que é o distinguish. Isso tem que ficar bem claro, porque vocês vão manejar. Deve sair mais 56 precedentes. Então, nós vamos ter uma gama imensa de precedentes. É como a Lívia falou, eles não são separados por tema. Infelizmente, nós estamos assim, precedentes de direito material, precedente de processual, precedente de acidente de trabalho, não. Eles estão vindo por leva. A partir do momento que o TST está fazendo a filtragem dos processos que têm maior incidência, eles estão sendo
aglutinados e feito todo aquele processo de reafirmação de jurisprudência que a gente já orientou. Mas vai ser tarefa minha como magistrada, de vocês, advogados, fazer análise, destrinchar o precedente. Ó, professor, é fácil destrinchar o precedente, é só olhar a ementa. Não. Você ficar só com a ementa, você não vai destrinchar o precedente adequadamente. Você vai ter que ir lá na causa piloto. E muitas vezes, Valéria, você indo para o acórdão paradigma, às vezes nem assim ficou tão claro. Às vezes você tem que ir para a litis contestatio, ou seja, você tem que ver o que está controvertido, o que foi decidido, para você poder entender realmente o que são os fatos determinantes. E aí, a partir dos fatos determinantes, você faz o following, que é a aplicação direta, e faz o distinguish, que é a distinção ou quando não se aplica aquele precedente. Professora, quando que eu vou usar um precedente following ou quando eu vou usar um precedente distinguish? Depende. Você vai examinar o precedente e verificar se ele te convém como autor, se ele te convém como reclamada, se ele é uma matéria de agregação de pleito, se ele é uma matéria de defesa da reclamada. Aí você vai se posicionar, né? O que são, então, os fatos materiais, né? O professor Fred Didier, ele destaca 3 elementos de um precedente. O elemento histórico, né? O elemento argumentativo, que é a ratio decidendi, e o elemento normativo, que é a norma jurídica. Vocês lembram que eu falei para vocês que no segundo webinário, que foi o webinário de abril, acho que foi de abril, da Enamate, falando dos precedentes, que o ministro Alexandre Agra Belmonte, ele dissecou os precedentes. Ele falou, ó, o elemento histórico é esse, a ratio decidendi é essa, e o elemento normativo é esse. Eu me recordo, tudo bom, Eliane? Eu me Tudo recordo, bom, professora? tudo jóia. Eu me recordo de ter recomendado para vocês, eu mandei no grupo de estudos para vocês, os links dos webinários, né? E o webinário do ministro Agra Belmonte, ele dissecou os precedentes. Ele mostrou exatamente o que é importante para nós. Ó, o elemento histórico é esse, o elemento argumentativo é esse e o elemento normativo é esse. Então, eu devo fundamentar a aplicação de um precedente, eu como magistrada, e devo também fundamentar a não aplicação de precedentes. Nos Estados Unidos, né, no sistema do common law, as decisões não precisam ser fundamentadas como nós. O nosso sistema ele é do dever de fundamentar. Então, isso está no CPC e está na Constituição Federal, artigo 93, 9 da Constituição Federal. Então, se vocês estão diante de um processo, Eliane, em que o juiz disse não aplica o precedente, ponto, e não fundamentou essa decisão dele, além de estar nula, ela está ferindo um texto constitucional. Ai, professor, eu vejo tanta decisão de juiz sem fundamentação. Sim, infelizmente, sim. Né? Se ele diz a fundamentação é justamente o elemento argumentativo, não é o fundamento legal. Muitas vezes a pessoa confunde, fala, ele fundamentou, ele colocou em procedente com base no artigo 818 da CLT. Ele não fundamentou. Isso é o fundamento legal.
O fundamento é a motivação, é o elemento argumentativo. Você tem o silogismo, causa maior, causa menor e decisão. Então, se as nossas decisões não tiverem essa fundamentação adequada, ou seja, motivos determinantes, como está no CPC, essa decisão é nula, porque são esses motivos determinantes que te ensejam a possibilidade de reforma, e são esses motivos determinantes que te fazem o mecanismo de aplicação dos precedentes ou de não aplicação. Então, o juiz não pode simplesmente, eu não posso simplesmente invocar um precedente sem realizar a devida análise comparativa entre a ratio decidente da decisão paradigmática e o caso concreto. Havendo diferenças relevantes entre os casos, o magistrado deve fundamentar pela não aplicação. A decisão deve expor com clareza os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram o julgamento, evitando fundamentações genéricas ou meras referências a textos de lei. Caso o precedente se revele inadequado por mudança social, erro, superação jurídica, deve ocorrer pela via do overruling, que é a técnica de fundamentação específica. Só os órgãos jurisdicionais competentes podem trabalhar com essa ideia de precedentes. A ausência de motivação ou aplicação ou afastamento do precedente ao dever de fundamentar gera nulidade da decisão judicial. Isso aqui deve ser, Elaine, um mantra para vocês nesse momento. Então, se o juiz não motiva por que ele está aplicando um precedente, ou ele não motiva porque ele não aplicou o precedente, e o precedente foi invocado pelas partes, nulidade da decisão judicial. Professor, o que eu faço se eu estou com um processo que eu já apresentei a petição inicial e ainda não tem audiência e agora entrou um precedente? Atravessa a petição, requerendo a aplicação do precedente. Se for o caso de aumento de pedido, a dita petição inicial. Professor, eu já fiz a contestação e não falei nada do precedente. O precedente saiu depois que eu apresentei a contestação. Faz petição requerendo o precedente. Professor, eu estou na fase da réplica. Requer o precedente. Professora, eu estou na audiência. Pede oralmente o precedente. Professora, eu estou nas razões finais. Pede o precedente. Professora, eu já estou em recurso ordinário. Pede o precedente. Professora, eu já fiz o recurso ordinário. Eu estou com a sessão para daqui uma semana. Peticiona, vai despachar com o relator e pede o precedente. Professora, eu não fiz isso, eu estou na sessão. Pede o precedente da tribuna. Ou seja, a questão do precedente tem que ser invocada e, na minha opinião, em qualquer momento da fase de conhecimento, para os precedentes da fase de conhecimento. E na fase de instrução, os precedentes da fase de instrução. Professores, poderiam ter feito uma operação gota a gota? Poderiam, mas não fizeram. É um volume quase avassalador. Mas o volume que eles têm de processos no TST se justifica, segundo os considerandos que nós encontramos em todos os processos de reafirmação, esse volume que nós estamos diante. Então, a ratio decidente, ou holding, não tem relação com o próprio tema, com as respectivas partes, mas sim com os casos futuros. Ele não está vinculado àquela parte. Ele deve ser aplicado ao mesmo fato determinante do precedente, desde que idêntica ou similar à situação fática. Não é
não é a identidade de partes que justifica o precedente, é a identidade ou a grande similitude fática. Enquanto a coisa julgada, em regra, é a parte dispositiva, né? O que faz coisa julgada é o dispositivo, no sistema de precedentes vinculantes, não é o dispositivo que vincula, mas as razões de decidir. Enquanto na coisa julgada o que vincula é a parte dispositiva, no sistema de precedentes, o que vincula é a motivação, a ratio decidente, as razões de decidir. Ah, professor, o que vincula são as partes? Não. O que vincula são os casos, os fatos determinantes. E o que é opter dictum? Opter dictum é a parte do julgado que não terá efeitos precedenciais. Por isso que opter dictum pode ser traduzido como dito para morrer. Ou seja, é um conceito que não vai afetar o nosso raciocínio. É o restante. Os tipos mais são os fatos imateriais, são os fatos irrelevantes. Eu posso descartá-lo e mesmo assim vai ter a mesma decisão. Então, na hora que você destrinchar o processo, você vai ver que tem os fatos determinantes e aqueles fatos acessórios que estão lá, né? Porque não necessariamente esse fato vai ser idêntico ao da decisão paradigmática, mas eles são irrelevantes, são fatos imateriais, irrelevantes, ou opter dicto, dito para morrer, ou seja, ele não vai ter nenhum efeito na nossa conclusão, por aplicar ou não o precedente. A aplicação direta. Se o caso precedente tiver os mesmos fatos, ou fatos suficientemente semelhantes em relação ao caso posterior, dizemos que é diretamente aplicável. Então, aquela situação jurídica do caso atual está intimamente ligada, diretamente ligada no ponto debatido no processo que gerou o precedente. Então, pensa num exercício prático. No caso 1, estão presentes os fatos B mais C e a consequência jurídica foi X. Esse é o caso paradigma. Aqui, da mesma forma, você comprovou que você tem o B e o C. Então, o julgado também deve ter como consequência jurídica o X. Professora, quem que tem que fazer essa demonstração para requerer a aplicação do precedente? Quem, Lívia? Quem que tem que demonstrar essa aplicação do precedente? Nós, os advogados. Quem está requerendo o precedente. Quem requerer. Não é isso? Vamos Exatamente. lá. Aplicação analógica ou similaridade, sem figurar em categorias fáticas exatamente idênticas. Não precisa ser exatamente idênticas, mas semelhantes, similares, próximas. A aplicação direta ou analógica são conceitos bastante próximos, já que os fatos do caso precedente e do caso do teu processo, dificilmente serão idênticos. Tanto a aplicação direta quanto a analógica, Lívia, vai se basear na identificação de um fato relevante do ponto de vista jurídico. Entre esses fatos de um e o fato do outro são enquadráveis na mesma categoria de relevante. Então, o direito debatido em ambos os casos será de aplicação direta. Mas se não enquadrar na mesma categoria, mas se ainda assim tiver guardar uma similitude, eu posso recomendar a aplicação analógica,
Por isso, você pode ter uma aplicação de um precedente direta ou uma aplicação no precedente por analogia ou por simetria. Vamos dar um exemplo. No caso 1, estão presentes o A, B e o C, e o juiz estabeleceu como consequências jurídicas X. Opcionalmente pode-se adicionar algo, A, B, C e mais alguma coisa, e a consequência X. Aqui, no caso de similaridade, restou comprovado os requisitos, num deles é o ABD, o outro é o AB, ABCD. Logo, qual é a consequência jurídica? Veja que o ponto de contato de um é o AB, do outro é o AB e do outro é o AB. Então, você vai ter que adicionar as considerações sistemáticas, ver o interesse público, para demonstrar, olha, não é exatamente igual, não é como no outro, que é ABC e o outro é ABC, mas guarda similitude no AB. Aquele D que é diferente num em relação ao outro, não é relevante. Eu tenho que aplicar a simetria, a sistemática do precedente, aí eu vou justificar a aplicação do precedente. De forma simplificada, eu poderia dizer que a distinção é a face oposta da analogia, ou seja, falhou. Ou seja, nesse espectro de similaridade dos fatos materiais e necessários de um precedente com o processo posterior, não são enquadráveis na mesma categoria. Existe uma dissimilaridade, existe uma diferença fundamental, existe uma distinção. Ou, em outras palavras, o mesmo exame de um precedente com fatos diversos pode resultar na mesma situação jurídica. Entretanto, se a aplicação analógica não foi possível, porque há uma grande dissimilaridade, ali um fato de distingue de uma relação para outra, você está diante de uma não aplicação do precedente. Então, no caso 1, o fato é o A, B e C, consequência jurídica C. Entretanto, no caso 2, é ABD, AB ou AB distintos. Aí você vai prosseguir no distingue. E aí você vai verificar, né, aquela análise. Dá certo na analogia? Não dá certo, porque há uma dissimilaridade muito grande. Não consigo ajustar um ao outro. Então, vai para o distingue. No overruling, é que a própria corte abandonou aquele precedente. Dificilmente nós vamos ter um overruling, Lívia, nesse momento. Acabaram de sair os precedentes, já vai ser superado? Já publicou, acabei de mandar no grupo, professora. Ai, 56? Sim, acho que foi isso mesmo, não conferi, cara. Como é que a gente confere? Ou Lívia, seja, sabe o que a gente. É aquela história, né? Sabe o que eu sinto? Tudo que eu estudei, esquece, volta tudo pro zero. será que a gente volta para o zero ou a gente nunca tinha estudado o CPC assim tão fundamente, Lívia? Sabia? Não, eu sei, Agora, assim, eu vi, até assim, foi o que eu comentei outro dia, até em particular com a senhora, mas assim, eu não me convenci da tese, por isso que eu ainda nem passei no grupo da tese da devolução das custas, é um negócio absurdo, é uma inovação assim fora da real, até depois passar para a senhora o pedido e o acórdão, é uma coisa assim absurda. Mas eu acho que isso vai ser muito bom para a gente, para ter alguns nortes, inclusive para clientes, para você já olha, falar. Olha, Lívia, é o seguinte, deve sair na ata de hoje, além dos 56 precedentes, deve sair a decisão, acho que você não tinha entrado quando eu falei, a ministra Dora é relatora de um processo que foi pautado hoje no TST, que foi aprovado por unanimidade, com a lista de súmulas e OJs do TST superadas pela reforma trabalhista. Isso era uma coisa muito importante, Mas né? olha o tempo, olha o lapso temporal. Nós estamos falando de uma coisa de 2017, 18, 19, 20. Olha quantos anos. Foi o que eu falei. Eu passei por uma situação de um fiscal querer multar a minha cliente por causa da multa do 477, né, do parágrafo 8.
Agora, gente, você esperar 8 anos. Eu tô no grupo aqui, quem tá no grupo de estudo desde o começo, eu, o Lauro, tem mais algumas pessoas. Meu, a gente todo ano tá estudando, todo ano tá estudando, e assim, tem muita coisa a mais, que a gente parece que a gente não estudou nada. Olha, Lívia, se vocês quiserem marcar, já está marcado. A gente vai lançar dia 9 de agosto, vai ser o café jurídico de precedente. 9 de agosto, café jurídico, peticionamento à luz dos precedentes. E nós vamos começar o nosso grupo de estudos 2 no segunda-feira, seguinte, dia 12 de agosto. Nós também vamos lançar tudo. E vai ter um outro café jurídico dia 25 de outubro. Que aí a gente vai falar de precedentes também, porque é tanto precedente que dá para fazer, né, Eliane? Tá. Inteiro de precedente. Mas eu quero vocês maravilhosos e maravilhosas. Eu quero vocês arrasando nos precedentes. Porque isso é a advocacia moderna. É ganhar os processos sabendo manipular os precedentes. Entendeu? Eu sei que para nós é muito complicado aceitar tudo isso, que é muito. Podia ser em gota-gotas, mas, por outro lado, é bom, porque te dá maior segurança jurídica, não fica tão código de processo do juiz, entendeu? Você tem uma margem, né, Eliane, de certeza, olha, aqui o TST está decidindo dessa maneira, já tem um precedente vinculante, então tem boa possibilidade aqui de ser aplicado o precedente, porque o juiz tem que justificar a não aplicação do precedente. Isso é fundamental para vocês toda vez que vocês invocarem um precedente. Então, temos mais 50. Quero que vocês me digam se todos entenderam essa técnica da aplicação do following, da ratio decidendi, do distinguish, do overruling. Então, o overruling, quando saía a decisão do TST dizendo que várias súmulas e OJs foram superados pela reforma, vai estar consagrado o overruling, né, daquelas súmulas e daquelas OJs. Pode perguntar, Eliane. Quer perguntar? Pergunta, minha querida. À vontade. Tem que abrir o microfone. Então, professora, eu não entendi muito bem o overruling. Os outros eu entendi. Eu não entendi muito bem. Overruling acontece quando a própria jurisprudência, ela que prolatou aquela decisão, ela revoga, entendeu? Ou pela mudança legislativa ou pela mudança jurisprudencial, aquele precedente ele fica superado, entendeu? Dificilmente você vai ter o overruling nos precedentes agora de 2025. Por quê? É Porque nisso que eu não estava entendendo como é é que dá para. recente. Não vai ter overruling, na minha opinião, nesses precedentes atuais, nessa leva de 2025, porque eles são novos. É uma reafirmação de jurisprudência nova. Mas nada impede que, tipo, no ano que vem, possa dar superação em algum precedente, ou o Supremo venha decidir uma coisa que bata de frente com algum precedente, aí vai ter superação, entendeu? Então, overruling é a superação, né, da jurisprudência, traduzindo assim. Isso, sim. Tá. É uma revogação do efeito precedencial, ou seja, pelo contexto fático, por uma mudança legislativa, pela própria superação, pela própria corte que emitiu o precedente. Mas, Eliane, meu amor, esses de 2025 estão muito fresquinhos, Vou ficar entendeu? tranquila, então, por enquanto. Tranquilo, é meio complexo, porque a gente vai ter que estudar, né? Mais de 100 Dentro do quadro precedentes. atual, né, só em relação ao overruling. Sim, 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 sim.
Esse material eu tirei do livro do César. Lembra que eu falei para vocês, da Sim, editora Mizuno? sim. Ele é de uma linguagem técnica bem rebuscada, sabe, Eliane? Eu tentei aqui trazer para vocês dissecando. E, assim, é uma leitura pesada do ponto de vista técnico. Às vezes você tem que ler 2 ou 3 vezes para entender o que ele disse. Mas eu tentei aqui traduzir de uma forma mais fácil, assim, mais, né, Lúdica. didática, É. né? Não, Porque se tá a gente for certo. ficar muito com esse palavreado de inglês, muito dessas coisas, acho que fica mais difícil da gente entender. Fica, porque daí a gente ainda tem que. Mas E não adianta. Essas são palavras que vão, né? Vão ficar aí, que vão estar aí, né? o CPC está em evidência, né, filha? É, Entendeu? É isso. O CPC está em evidência e foi uma maneira que o TST encontrou de ter menos. Mas, assim, de certa forma, eu não tiro a razão do presidente do TST, porque se já tem matéria pacificada pelo TST, não adianta o TRT ficar decidindo em sentido contrário, entendeu? Aí o pessoal está morrendo de medo que vão baixar os votos para a gente refazer. Eu estou tranquila, porque eu não tenho voto, eu não acredito que eu tenha muito voto, pouquíssimo para refazer, porque eu sempre divergente. segui a jurisprudência do TST, né? Aquilo que já estava pacificado pela ratio decidendi do TST, e eu estou numa situação de um caso com fatos determinantes iguais, eu procurei aplicar o TST, entendeu? Mas quem divergiu e fez muita jurisprudência própria, complicou, Vai ter trabalho. vai ter trabalho. Alguns tribunais tinham precedentes de TRT, sumas de TRTs, batendo de frente contrárias às decisões do TST, entendeu? Então, assim, aí fica complicado, entendeu, Eliane? Quarta Porque a gente, região, por exemplo. quarta região, a 12ª tem. A gente precisa mostrar ao jurisdicionado que há uma segurança jurídica e não 3 processos iguais, cada um cai numa vara e depois cada um vai para uma turma e as decisões são Pois é, totalmente diferentes. Na mesma situação jurídica, a mesma motivação, né? Mesma situação fática determinante e 3 saídas. Uma deu a rescisão indireta, outro não deu a rescisão indireta e mandou voltar a trabalhar, outro não deu a rescisão indireta e falou que era pedir demissão. Como explicar 3 situações fáticas é, idênticas em face da mesma empresa, em é, face do mesmo passivo trabalhista, que é falta de exato. pagamento de horas extras, de Multa do 477 que agora tem precedentes. Então, com 3 saídas É, absolutamente distintas, não é? Isso enfraquece o judiciário trabalhista. Ninguém está amarrando o juiz e nem amarrando o advogado. Ao contrário, a gente está parando de ficar com o judiciário tão na sorte. Ó, vamos jogar no dado? Olha, esse daqui, ai, que sorte, esse caiu na turma tal, ele vai ganhar. Ah, esse aqui foi para a turma tal, ele vai perder. Entendeu? Nós temos que ter uma coisa mais jurídica, Eliane. Eu posso perguntar para vocês aqui e todas vocês podem me dar exemplo de processos que vocês são advogadas de reclamante que fizeram 3, 4 processos, ou 2, 3 processos, com as mesmas situações fáticas e com decisões totalmente diferentes, diferentes. entendeu? Verdade. Isso leva à insegurança jurídica, isso leva a descrédito do judiciário trabalhista. Você vê menos esse tipo de situação díspare na justiça comum do que Ah, conosco, sim. entendeu? A gente tem que cortar esse mal pela raiz, na minha opinião. Mas podia ser a conta-gotas, não precisava ser
na base de 150, É difícil. Hoje eu não é? escutei, eu não sei se alguém escutou a Bandeirantes hoje, rádio de manhã. Não, Eu o que só eles não peguei o falaram? nome do ministro referente à gratuidade de justiça. Porque, assim, o número de processos que Faquinha, eu subiram, acho, né? Não foi? eu não vi, eu peguei, eu estava entrando no túnel Ayrton Senna, eu não peguei o nome, mas falando sobre o número, não era do Gilmar, não, o número absurdo de ações trabalhistas diante do afastamento da gratuidade, das custas, de tudo isso, e que, inclusive, fica difícil você exigir um bom serviço dos juízes, do tribunal, de todo mundo diante de um número assim estrondoso. Eu vejo por mim. Eu nunca fiz tanta audiência trabalhista como eu estou fazendo esse ano. Eu tenho semanas com 12 audiências. Eu sou sozinha de advogada por enquanto. E assim, E e como que várias você tem improcedentes. feito? Eu tenho dado meus pulos, às vezes 2, 3 no mesmo dia, correndo para lá e para cá. Quando eu não vou, os meus prepostos que já têm um belo conhecimento, eles vão com o advogado correspondente, mas e quando posso, eu peço para mudar, mas muitos não mudam. Falam que a gente tem que subestabelecer, que eu também acho um outro absurdo, porque o cliente contrata o meu escritório. É, E tem muitas audiências assim absurdas que estão sendo marcadas, datas, aí muda, aí volta, aí vai, volta, tá um horror. é, mas isso tem os precedentes sobre a audiência, tem alguns que eu não concordo, mas a ideia é tentar ir diminuindo as polêmicas, né, Lívia? Mas eu acho, ah, na Barra Funda, pouquíssimos. Na Zona Leste ainda tem. Eu acho que faz muitas falta a audiência inicial. Quando existe um pedido de perícia, quando existe uma possibilidade de acordo, ou mesmo que não seja para nada. E o que também acho que está muita falta de respeito com a gente são os atrasos, assim, absurdos. Eu não estou falando de 10 minutos, meia hora, vai até uma hora. Eu pego atrasos de 4 horas, 3 horas e meia. Então, assim, atravanca nosso serviço do escritório. Hoje eu consigo trabalhar no meio no fórum, eu levo o computador com o notebook e trabalho. Eu gosto de trabalhar assistindo televisão, faço 10 coisas ao mesmo tempo, mas eu consigo. Agora tem gente que não consegue. Eu não Isso também está muito consigo. ruim. Eu não consigo. Só que assim, a gente quer 3, Olha, 4 eu horas. sinceramente eu não consigo entender essa política do TRT Não, a nosso há Zona muitos Sul, anos de não fazer Eu faço Zona inicial. Sul, já ia falar. quando você entra. Desculpa, teu nome eu não peguei aqui. O meu é Eliane. Eliane, Eu quando faço Zona você. Sul, basicamente. Tá, bom, já Todos sei para os quem dias. pedir, mas para quem eu Todos vou os dias. pedir. Quando você entra lá, qual é o valor de estacionamento hoje? 50 Olha, minha reais. sorte é que eu tô com uma sala lá que eu tô alugando agora e daí o meu estacionamento tá mais barato. Tá A com diz que é bastante 50 desconto, reais, daí né? eu tenho. Mas É, antes disso, absurdo, tá R$ 36 a primeira hora. Primeira outra- hora. Esses dias foi um cliente meu, semana passada, ele pagou R$ 72. exato. Eu gastei isso numa audiência que atrasou. A minha tinha uma inépcia absurda, não Olha que tinha absurdo. juntado vários documentos, não tinha a CTPS, não tinha RG, não tinha nada da parte reclamante, não tinha documento nenhum. E aí eu aleguei a inépcia, e aí, tá bom, adiou. Quer dizer, foram 72 e pouquinho, isso aí. E assim, eu fico até com vergonha de cobrar do cliente, gente, porque assim, Eu é também, eu fora. fiquei morrendo de vergonha. Mas Morrendo de gente, vergonha. mas isso vocês têm que fazer via associações, Tá um para poder. absurdo o estacionamento no Fórum da Zona Sul, tá abusivo. Eu, Muito. eu sei disso, porque eu dou aula na pós-graduação da ESA Santo Amaro, e lá eles já me comentaram esse problema, né? Mas vamos encaminhando aqui, Vamos, querido. vamos lá. Parte teórica dos precedentes. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contar alguma experiência que já teve com precedentes nesses últimos meses? Pode abrir o microfone aí e falar. Quem quer falar, pode falar, por favor. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se já foi falado, eu acredito que até já tenha sido falado, mas eu fiquei com essa dúvida. Pois não, fica à Em vontade. relação ao recurso, por exemplo, foi aplicado um precedente e eu quero Uhum. alegar que não se enquadra, né?
eu posso recorrer ou eu tenho que fazer logo uma reclamação? Eu posso apresentar, por exemplo, se for em primeira instância, eu posso apresentar um recurso ordinário ou eu faço direta reclamação? Ok, ótima pergunta. Depende da natureza jurídica do ato do juiz. Se o juiz não aplicou o precedente na sentença, eu entendo que, pelo princípio da devolutividade, recurso ordinário, com a preliminar de não aplicação do precedente. Agora, se o juiz não aplicou o precedente numa decisão interlocutória, que aí não cabe recurso de imediato, aí me parece que seria reclamação, Beatriz. Mas aí a Entendi. reclamação não é para o Supremo. A reclamação por inobservância de precedente é TST. TST, né? Certo. Porque são precedentes do TST. Agora, a tua E pergunta é caso... bem interessante, porque há uma divergência. Há quem sustente que nos dois casos é reclamação para o TST. Então, como há essa dúvida, eu me deparasse como advogada com um processo de recurso que, numa sentença, o juiz não aplicou o precedente, eu entraria com os dois. Ah, entendi. E quando for aplicado, por exemplo, o juiz deu uma sentença de extinção logo no início do processo, eu faço o recurso ou eu posso entrar com a reclamação? Aí seria a mesma ideia. Quando Na for minha aplicado um precedente, mesma ideia. Na minha opinião, você está a favor de que você, como advogada, entendeu que era caso de precedente. O juiz não aplicou o precedente, ele fez o distingue, certo? Também, E- nesse Ou é o caso. contrário? Na verdade, era o contrário que eu queria Tá, entender. então, ao contrário, foi o juiz de ofício levantou o distingue, é isso? Isso. Uhum. O juiz de ofício levantou o distingue. Na minha opinião, quando você interpreta o artigo do CPC que fala que a inobservância do precedente gera reclamação, na minha opinião, também se aplica nesse teu caso, de distingue. Uhum. Aí, uns vão dizer que cabe reclamação para o TST, se for uma decisão interlocutória, e se for numa sentença que cabe RO, vão dizer que é o RO com a preliminar de não observância do precedente. Mas isso, Beatriz, eu sou sincera para você, é tudo tão recente que ainda pairam dúvidas Entendi, sobre professora. qual remédio jurídico. Mas se Mas você já for consegui entender. claro, Prof- o que vocês Professora, têm que fazer, já te passo a palavra, o que vocês tá. têm que fazer de imediato, quando vocês tiverem uma decisão que não aplica precedente ou que faz distinto de ofício, é embargos de declaração, para que motive, explique por que não aplicou o precedente ou por quê, porque senão essa decisão é nula. Vocês devem Tá. bater nessa tecla, dizendo que a decisão, os embargos declaratórios para sanar a omissão de fundamentação, porque não se pode dizer aplica o precedente ou deixa de aplicar sem explicar os fatos determinantes que levaram a essa motivação, certo? Superado o prazo de ED, que esse prazo de ED interrompe qualquer prazo. Aí abre as duas correntes. Se for em sentença, recurso ordinário, se for uma decisão interlocutória, reclamação direta. E se tem recurso ordinário e reclamação para o TST, né? Porque você, veja, a nossa sentença, Beatriz, ou nossas decisões, elas tratam de vários pedidos. Então, pode ser que um pedido não aplicou precedente, mas no resto eu quero reformar, eu quero que suba para o TRT. Então, percebe que entrar com recurso, você tem que entrar com o RO para devolver a matéria para o TRT. Mas não está claro isso. Eu até, o doutor Antero teve fora, né, que ele foi acompanhar o Palmeiras, eu até vou conversar com ele qual a posição que eles estão sentindo nessa questão exata que você colocou, porque é tudo muito novo, né?
E quando é em audiência? Quando é em audiência, o juiz não aplica precedente, na minha opinião, cabe reclamação para o TST. É o que eu imaginei, é uma decisão, né? Sim. Quando é interlocutório, não tem nem o que discutir, Eu posso né? protestar? Pode, não Então, eu sei. esses não, dias eu protestei e ela disse que ia me dar uma litigância de má-fé, Porque porque você era... protestou? Hã? Eu Ai, protestei. ai, ai. mas a Aí ela gente disse que pode quando ou voltasse, deve? ela sobrestou, né? E aí, Hum. quando voltasse, ela ia analisar, e ela, porque ela estava vendo isso como uma ofensa para ela mesma. Acho que eu já Não, falei isso até aqui na aula. sim, Ou mas aí como é que eu poderia dizer? É uma interpretação totalmente diversa do que são os precedentes, não é nada Exato. pessoal com o juiz, né? Não Entendeu? tinha Aí nada a se te ver com der, o não tinha nada protesto a em ver com relação a... nada. Se ela realmente te der uma litigância, você reforma no tribunal com certeza, porque não tem nada a ver. Mas é desnecessário esse estresse, né? Para quê? Mas, A Porque gente, a Zona a Sul, gente pode ou deve isso deve protestar? ter sido na Zona Sul, né, porque a gente? Zona, Foi na Zona Sul. Não vou falar onde. eu Tá. imaginei que seria. A gente deve ou pode? Porque a gente não tem que sempre atacar Deve, a. claro que tem que protestar, porque Eu senão você protestei, eu Não, protestei. assim, para depois caber o recurso. Se vamos dizer, se eu não protestar, cabe de qualquer forma a reclamação? Essa é a minha dúvida, Ah, professor. não está escrito em nenhum lugar que para que haja a reclamação tenha que ter tido Não é o antipreclusivo, como, por exemplo, dos processo outros. antipreclusivo. Entretanto, nós temos um artigo na a nulidade CLT expresso 795. que a nulidade tem que ser alegada no primeiro da momento. Então, eu opino que tem que protestar, sim. Tá. É o 795, por isso que eu estou falando. Vou até anotar esse artigo. Eu requeiro que seja consignados protestos pela não aplicação do precedente, tal, pronto. Tem que Tá protestar ótimo. sim, Obrigada, professora. Obrigada. por causa do sistema do nosso processo de trabalho, que é de as nulidades têm que ser arguídas na primeira oportunidade e Exato. renovadas em razões finais, com certeza. Também acho isso. Então, alguém mais teve alguma experiência dolorosa com precedente? Excelente. Professora, no caso aí, a aplicação do precedente, não necessariamente teria que o juiz teria que acolher que vai aplicar na audiência e sim na sentença, porque na sentença é que vai valer a aplicação ou não, né? Depende, tem precedente que se relaciona com a audiência, por exemplo, aqueles de testemunha, aqueles de depoimento, depende. Se for um precedente que se refira à própria audiência, Ivetinha, ele tem que se manifestar ali na hora, porque, certo? Agora, se for um precedente temático relacionado ao direito do trabalho, né, relacionado à apreciação do próprio, ele pode dizer, doutora, esse precedente vai ser analisado na sentença. Aí você pode até protestar Seria tipo para se ser. analisar, no caso da testemunha, alguma coisa de prova relacionada ali, se manifestar e protestar caso o juiz diga que vai analisar ainda, né? Porque os precedentes ligados à prova, ligados à audiência, ele tem que se manifestar ali no momento da audiência, porque senão já era, não é? A gente tem precedentes já na lista que já são relacionados com a audiência. Agora, dessa leva dos 56, pode ter mais. Né? Tem o precedente de troca de favores, tem o precedente de que depoimento das partes não é dispensa, não causa cerceamento. Nós temos o precedente que não apresentou testemunhas e o juiz deu rol, não é cerceamento de defesa. Esses 3 precedentes já são de audiência, concorda? E o do sobrestamento, professora, do tema 1389, da licitude da contratação do trabalhador autônomo, como é que fica? Então, o tema 1389 é uma Tema decisão. 1389. Tema 1389 não é um precedente, é uma decisão do relator de um processo de Gilmar repetição Mendes, geral, né? Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal,
e eu entendo que se não for sobrestado, cabe reclamação também. Tá. E pode ser sobre a licitude da contratação, inclusive de trabalhador autônomo, não precisa ser PJ. Na minha opinião, a opinião que eu tenho e que os desembargadores da minha turma têm é processo de vínculo de emprego, processo de freelancer, autônomo e PJ estão abrangidos pelo sobrestamento. Qualquer vínculo, ainda que seja contrato verbal, contrato que não seja. Sim. Acho que teve uma decisão já de um dos ministros que teve uma reclamação constitucional nesse sentido de que mesmo que seja um contrato verbal, tem que suspender. Tá, então eu vou pedir, essa semana eu tenho. Eu estou pela reclamada, já está na defesa, já está juntado, vou Tá na pedir que de- seja aplicado, Claro, né? claro, Que seja. claro. Aí vai depender do juiz, filha. E se Tem o um juiz juiz não sobrestado aí, o que eu posso? aí Chantagem. Mas não tem vamos- essa decisão. Oi, gente, boa noite. Não tem essa Oi. decisão, não pode, tudo jóia? Tudo bem, professora? Não pode juntar fala, essa querida. decisão para fundamentar melhor, porque, por exemplo, o juiz, no caso dela, o juiz chegar lá, ela vai pedir, né? Ele fala não. Gente, não. Aí eu acho que tem que protestar e não pode entrar com uma petição juntando essa decisão, que já é uma, né? Mas eu acho que ela tem que requerer, ela já tem que requerer, querida, com a decisão. Não, Vamos examinar aqui. Eu Tá, estou na abrindo defesa eu aqui. não botei essa decisão, eu só falei, fiz Sim, um parágrafo bem lá em cima falou. já. Não tem um ministro que falou isso? vamos pedir ajuda para os nossos universitários. Vamos pedir ajuda para qualquer um de vocês. Lauro, ajuda, Laurinho, Laurinho. Laurinho, vamos examinar. Aqui, ponha por gentileza no chat, se puder, Laurinho, a decisão dele. A minha interpretação. O tema 1389 suspende todos os processos que se trata de licitude de contratos, Isso. de contratação de trabalhadores, seja como pessoa jurídica, com autônomos, com contrato, sem contrato, tudo que envolva isso. Por quê? Porque se refere à decisão do Supremo, ela abrange a própria competência da Justiça do Trabalho. Então, é isso. Não suspender. Vamos lá. Vê se o Laurinho... Digamos que não vá suspender. Espera aí um pouquinho. Eu estou tentando abrir aqui no meu celular o tema 1389. Só um minutinho. Conseguiram aí? Não tô, eu tô sem o computador aqui. Eu abri. Conseguiu colocar aí no chat? Eu estou tentando abrir aqui pelo... Já acharam? Achei, peraí. Espera aí que eu vou achar aqui. Caso concreto. O caso concreto é o reconhecimento de vínculo entre um corretor e uma seguradora, né? Veja a íntegra da decisão. Estou abrindo aqui. Eu já achei. Mas Vamos essa lá. é da segunda decisão, que é da reclamatória Não, estou pegando a constitucional? decisão dele, né? Ah, tá, do Gilmar Mendes. No caso, está em discussão a competência da Justiça do Trabalho, a licitude de contratação de trabalhadores autônomos ou pessoa jurídica, a competência da Justiça do Trabalho. A controvérsia desses temas tem gerado um número expressivo de processos que têm chegado especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. Ante ao exposto, determina a suspensão nacional de todos os
Processo que tratem das questões mencionadas nos presentes autos. Quais são as questões tratadas nos presentes autos? Competência da Justiça do Trabalho para julgar casos em que se discute fraude na contratação civil de prestação de serviço, a ilicitude de contratação de autônomo ou PJ. No teu caso aí está dentro. Não vai Autônomo, ter. então. Eu botei isso, eu botei assim. O juiz vai suspender, ele não vai deixar de suspender, querida. Não vai Porque deixar o pessoal tem falado que quando é autônomo, quando eles não estão, só quando é PJ, ou só quando tem alegação de fraude na contratação. Não, eu acho que quem pode até ser que tenha alguém decidindo errado, Zona Sul, pelo menos. mas aí Tese afirmada, ainda não definida. não, mas eu Enfim. acho que Mas eu aqui, digo depois o que eu conto para vocês o que deu aí depois. mas aqui, ó, tá, a decisão tá claríssima, Tá né? muito clara, né, professora? Muito clara. Para mim, ela tá muito clara. Aí eu acho que assim, não vamos sempre ficar negativos, dizendo, ele não vai fazer, ele não vai cumprir, ele sabe? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, É, reclamação constitucional, porque aí não, ou reclamação constitucional para alguns e outros representação direto. Teve é. uma juíza, acho que foi uma desembargadora, acho que foi do TRT da 4ª Região, se não me engano, Foi. saiu de Calhas. Ela não Carmen, deu porque ela entendeu que era um caso distinto e ela tomou uma representação, é. entendeu? Então, assim, eu acho que não vai ser o caso, viu, Eliane? Eu acho que a juíza vai deferir, vai suspender. Acho que vai também. Então tá bom. Obrigada, professora. Imagina. Mais alguma dúvida Obrigada, de pessoal aí. pela- precedente, parte teórica? Vamos falar desse precedente do limbo? Eu acho esse precedente aqui muito interessante. Então, vamos lá. A conduta do empregador, ao impedir o retorno do empregado ao trabalho e inviabilizar o percebimento da sua remuneração após a alta previdenciária, mostra-se ilícita e configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização respectiva. Então, vamos lá. A conduta do empregador, vírgula, ao impedir o retorno do empregado ao trabalho, e inviabilizar o percebimento da sua remuneração após a alta previdenciária, mostra-se ilícita e configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização respectiva. Quem consegue me explicar esse precedente? Mas está bem claro ele. Você que é previdenciarista, Ivetinha, explica para a gente. Então, eu acredito que aqui está bem claro, né? Se teve alta previdenciária e o trabalhador não reintegra, não acolhe, deixa o empregado no limbo, devido à indenização. Mas o que caracteriza limbo? Por que o empregador não deixou ele trabalhar? Ele impediu o empregado de trabalhar, por quê? Porque ele entende que o empregado não está apto para exercer as funções lá que provavelmente exercia, apesar de ter tido a alta previdenciária. E aí ele Ele tem fica. um parecer médico, né? O médico da Ele tem um empresa. parecer médico positivo e outro negativo. Sim, O negativo para o o médico empregador.
o médico da empresa fala, olha, muito embora ele tenha recebido alta do INSS, ele está inapto, certo? Exato. Não Mas consegue aonde trabalhar. está a ilicitude do empregador nisso? A questão é que ele fica sem receber, porque o contrato não está suspenso, Exato. entendeu? O contrato está suspenso. A partir do momento que ele recebeu a alta, acabou a suspensão do contrato. E aí o empregador não paga, ele nem recebe de um nem do outro. É que assim, no meu ponto de vista particular, quando acontece essa alta previdenciária, a gente sabe que na maioria dos casos é uma alta indevida, às vezes, entendeu? A pessoa realmente não está apta, porque eu tenho vários casos lá no escritório que eu presto serviço, de pessoas que recebem a alta do INSS, mas eles não têm mesmo condição ainda de voltar, porque a maioria trabalha em fábrica, né, em situações de impedimento, e fica no limbo. Certo. Então, eu acho que o empregador, nesse caso aí, deveria acolher e cobrar do INSS esse retorno. Professora, a professora Ivani acho que falou isso para nós no café jurídico, e eu tenho feito o seguinte, eu tenho mandado e-mail para o INSS, juntado os documentos no processo administrativo. Eu não faço previdenciário, mas como representante da empresa eu tenho feito isso. E assim, e deu certo no processo que eu tinha. O E eu tenho INSS, o o INSS voltou atrás? INSS voltou atrás, porque eu juntei toda a documentação. E eu tenho uma dúvida também, professora, com relação a isso, que é uma situação também que aconteceu. E no caso, se a empresa fechou, aí não dá dano moral, né? Ela É, fechou, ela extinguiu as atividades. aí, na minha opinião, ela, porque aqui o INSS, desculpa, o julgador, qual é o fato determinante aqui? É o fato de que a pessoa teve alta e ela foi impedida de receber a remuneração. Aí, ok, nos dois casos ela não trabalha. Concorda que ela não trabalha, Valéria? Porque se o médico Sim, não eu libera, ela concordo. trabalha. Então, na minha opinião, mesmo com o fechamento da empresa, você pode alegar o distinguish, e não se aplica. Foi o que eu pensei agora, né? Que a gente está Mas, aprendendo. mas eu como magistrada, eu assim, com a devida vênia, Ela vai passar. eu aplicaria o precedente e condenaria no dano moral, porque aí tudo bem, a empresa fechou, você continua pagando a remuneração dele até que o INSS volte atrás. O que é considerado, qual que é por que é dano moral in re ipsa? Ou seja, dano presumido, ou seja, dano que nem precisa nem provar. É o É por fato de isso. que você optou por não pagar a remuneração. Então A não importa. ilicitude... Oi, pode falar. Então, não importa se é algo, porque foi o que aconteceu mesmo, a empresa fechou e é um fato, né, independente da vontade da empresa, e não importa, então, Eu, como essa distinção. magistrada, não acolheria o teu distinguish, Tá, mas é uma excelente é uma sustentação argumentação, de uma distinguish, fundamentação. porque você vai dizer, aqui eu, como empregador, não tive a oportunidade de colocar a pessoa de volta ao trabalho, porque a Uhum, empresa está encerrada. Mas é, a ratio decidendi do TST não é trabalhar ou não trabalhar, é eu pagar entendi. ou não Ou pagar. não pagar, é isso que é a questão. Obrigada, professora. Imagina, mas continue fazendo distinto. Não, com Continue certeza eu não recebendo tenho distinto. argumento. O argumento que eu tenho é esse. Eu, na verdade, não decidiu ainda. Eu juntei o documento que prova o fechamento e encerramento das atividades, inclusive na JUSESP. Mas juntar toda essa documentação lá perante o INSS, ajudar o empregado a pedir a revisão, né, o A recurso, revisão.
o reexame pelo órgão administrativo é uma ótima opção, com certeza. Tá. Vamos entrar no recurso, no processo paradigmático aqui? Veja que nós estamos diante de um jogo de argumentação, né? Professora, é que aí entra a questão social da empresa, da dignidade da pessoa humana, de deixar o empregado ao desabrigo, né? E porque mesmo a empresa pode fazer tudo isso aí, mas, na minha opinião, ela tem que continuar pagando para justamente mostrar e continuar brigando, ajudando o empregado a brigar no INSS. Mas ela tem que, porque se coloca de volta e agrava a doença. É possível? Nos últimos, eu não consigo tirar vocês aqui para não ver, mas vocês conseguem talvez ver. Quanto à multiplicidade de discussão de tal questão, veja que consulta ao acervo que nos últimos 12 meses, várias decisões monocráticas e decisões a respeito desse tema. Quanto à posição do TST, olha, toda vez que tem um processo de reafirmação de jurisprudência, olha lá, Beatriz, eles colocam a decisão da primeira turma, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e SDI. Olha lá. Quanto ao levantamento, há divergência em relação aos regionais. Olha lá. TRT, ou seja, o TST já se pacificou, e aqui o TRT, que é o acórdão paradigma, da segunda região, onde não se deu o dano moral. Por que não deu? Porque considerou que não é ilícita. Por que não é ilícito? Porque o tribunal, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho não deu o dano moral, justamente entendendo que a decisão do empregador foi baseado num fator, uma questão médica. E aí, ele pacificou que em caso de seguro-doença, auxílio, enfermidade, onde o empregado fica em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Então, verifica-se que cessado o benefício da alta, o empregador deve promover o retorno do trabalhador ao emprego, retomar o cumprimento, qual seja a remuneração. Se a empresa se recusou a pagar o empregado, ela causou um dano. Quem causa dano tem que indenizar. Então, é por isso. A conduta não é a conduta de impedir que o trabalhador volte a trabalhar, porque ele não pode. Está na NR. Você não pode colocar um empregado que volta de benefício a trabalhar sem passar pelo parecer médico. Mas, se você optou a deixar ele sem recursos mínimos à sua subsistência, você paga o dano moral. Tem uma aluna nossa da pós-graduação que ela falou que a filha dela, Eliane, era médica de uma empresa. Quando saiu esse precedente, a chefia dela chegou para ela e falou: olha, doutora, a partir de hoje, todo trabalhador que voltar de alta do INSS, você diga que ele está apto. Porque a gente não quer cair em limbo e nem quer pagar dano moral. Aí ela falou: não, mas eu não posso fazer isso, porque se a pessoa não está boa, eu não posso dar. Aí ela se negou a considerar apto todo empregado e a empresa mandou ela embora. Ah, que absurdo. Que absurdo. Sim. Nossa. Beatriz Magalhães, minha linda, você entendeu a situação aqui? Professora, eu entendi, eu só tenho uma dúvida, porque eu tenho um caso desse. Aqui, o ônus de provar que se apresentou para a empresa e a empresa que comunicou Empregado. a alta, né? É do Empregado. empregado. Certo. Entendi. Mesmo quando a empresa não não leva esse funcionário para o médico, Tudo é súmula 32, ele tem o prazo de 30 dias a partir da alta médica de se apresentar na empresa. E a jurisprudência entende que é ele que tem que provar que cumpriu a parte dele. Patrícia, você concorda com isso? Sinceramente, não.
eu entendo que seria da reclamada, mas eu sou minoria. Então, nesse caso, eu prefiro que você fique com a minoria. É ônus do empregado provar que ele cumpriu a súmula 32, que ele se apresentou lá na empresa até 30 dias da baixa do benefício. Se ele não desapareceu e depois entrou com o processo, e lá no processo ele não conseguir provar, a maioria vai dar improcedente do limpo e, consequentemente, do dano moral. Então, é importante ele comparecer na empresa e se documentar. Entendi. É que eu tenho um caso que a empresa demorou 2 anos para dar baixa depois na carteira desse funcionário. E também ele nem fez consulta médica, nada, a empresa não tem nada de documento. Mas eu entendi, então Mas no teu caso, vale a pena. Ele teve alta do INSS e não apareceu na empresa? não apareceu. Sim, a gente sabe que ele ligou, mas, mas na prática não tem nada que prove, sabe? Mas eu mesmo assim eu tentaria, né, Beatriz? Uhum. Porque a maioria pensa dessa forma, mas aí você também pode sustentar que ele ligou, né, que a empresa tinha ciência que ele estava, né? Mas Tem é um nem um processo. e-mail, nem uma mensagem de WhatsApp, nada. Nada, 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 nada. Dois Eu anos já, ainda. na minha turma, se caísse na minha turma, seria improcedente o limpo, sinceramente. Uhum. Tá Porque bom, justamente obrigada, para professora. coibir esse tipo de situação, que a pessoa fica muito tempo afastada, né? E não aparece. Mas é bem questionável essa posição, viu, Beatriz? Eu vou falar quem está do outro lado. Eu conto Pode os falar. dias para dar justa causa. Oi? Eu conto os 30 dias para dar justa causa. É o certo, né? Eu Principalmente também agora. acho. Mas assim, eu corro com isso, não mando telegrama. Se a empresa estiver insegura, o máximo que eu faço é uma publicação em jornal de grande circulação. É porque você aplica a súmula, Sim, entendendo que é obrigação dele. Lê a exatamente. súmula 32 para a gente, quem abrir. A súmula está bem clara, dizendo que eu vou Ó, fechar aqui o do limbo para poder voltar para o meu slide. Pode ler aqui, querida. Achou? Eu achei aqui, prof. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. Tá vendo? E nem justificar o motivo de não fazer. Ele tem que justificar. Se ele simplesmente desaparece, né, Beatriz, aí vai ter improcedência. Perfeito, é Mais bem alguma claro. pergunta? Mais alguma pergunta de limbo? Ô, professora, Vocês, eu tenho. Não sei pode falar. se você tem essa informação. Aqui no Uhum, TRT2, uhum. a ação majoritária é por indenizar ou não indenizar o O limbo? quê? Limbo, O limbo? Não, sim. eu acho que agora não tem muito o que discutir, é aplicar o precedente, ponto. Na minha turma, os processos que tinha de limbo e que o relator não deu dano moral, eu divergi pedindo para aplicar o precedente e o relator mudou. Eu sou sincera, antes do precedente, a gente aqui a segunda região, a maioria não dava. Tanto que o acórdão paradigma que gerou o precedente era da segunda região. É vero. Hã? É vero. É mesmo. Eu estou fechando meu trabalho da pós e eu estou falando sobre limbo. Só ah, que que legal. a minha
A minha tese era justamente para fazer uma análise crítica em relação a isso. Agora morreu com esse precedente. E você pode concluir que tanto tua tese é relevante que virou até um É um precedente. precedente. Acho que agora vai ser bem resumido o meu trabalho. Agora, Professora, pode qual o falar. número do precedente? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Não, É 88, não é? 8, isso. RR. 88, tá. 88. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida de limbo? Vamos lá. Próximo precedente, Valerinha. Reconhecida em juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho é devida à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Vamos ao acórdão paradigma aqui. Esse aqui a gente não dava também. Então. Ai, gente, é uma comédia, viu? Esse juiz está muito reclamado, hein? Eu vou fazer advogado do diabo aqui. Ah, não, mas esse da multa tá bom para quem Esse advoga para grupo aqui só tem reclamado, ó. Ai, Ele, meu Deus. Beatriz, Ó, Lívia. aqui é agravante e Só coração agravado. peludo aqui, né? Só Hã? coração peludo. Vamos fazer Ai, meu previdenciário. Deus. Para vocês ficarem mais Esse involuntários. aqui é bem interessante, porque aqui ele está dizendo que o TRT da terceira região tem um tema 26, dizendo que não aplica a multa do 477 quando a rescisão indireta é decidida no processo, né? Desculpa, quando a rescisão é reconhecida no processo, e que então é indevida a multa. Aí ele faz todo aquele leriado dele, né? Aquele leriado lá, dizendo que aí há precedentes da primeira, da segunda, todas aquelas coisinhas de sempre, e aí ele diz que o acórdão paradigma é da segunda turma do TRT da 17ª região, que indeferiu o pedido de condenação ao pagamento da multa do 477, já que o reconhecimento da rescisão ocorreu apenas em juízo. E ele fez no registro que tem vários processos do TRT da segunda região que também não dão esse entendimento. Então, olha aqui, ó. Segunda, o paradigma é a 17ª região. E ele fala, olha, muito embora todas as turmas do TRT... Como é que são esses... reafirmação de jurisprudência? Assim, olha, todas as turmas do TST, todas as turmas e a SBDI já decidiram que é devido à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no caso de rescisão indireta. Só que o TRT da 17ª, o TRT São Paulo, o TRT tal, continua não dando a multa. Então, virou precedente. Que querem ser distintos. Posso fazer? Vamos lá. E num caso de reconhecimento, falta de vínculo, esquece o tema, tá? O 1389. Tá. Pedido de reconhecimento de vínculo no processo com o pedido de rescisão indireta. E aí, cabe ou não? Sabe? Sofri. Sabe sim. Olivia, Aqui para ele de faz. colocar agora para Aqui, reclamante. você vai ter que alegar distingue, né, filha? Eu tenho que Que mudar de aqui- lado. Não, aqui você vai alegar distingue. distingue. Você vai alegar o distingue, dizer que não se aplica esse precedente, que esse precedente parte do pressuposto que o contrato de trabalho já está em vigor, e não no caso de contrato de trabalho controvertido. Mas, na minha opinião, vai ser aplicável. Eu não daria procedência no teu distingue, eu daria a multa. Professora, porque se é rescisão indireta, qual é que é a diferença da rescisão indireta ser concedida em audiência ou antes? Ou em sentença? Não, porque a rescisão indireta é só na sentença, né, filha? Que a rescisão indireta significa em juízo
eu ter acolhido a justa causa do empregador. Então, tem que ser na sentença. Sim. O que dá multa de 50% da parte incontroversa é o 467. Né? Aqui não. Aqui Diante de prova, né? diante de prova, exatamente. Diante de prova. Então, meu amor, aqui eu tô aqui com o precedente. A Lívia fica brava com os precedentes. Lívia vai ter que mudar de lado. Não, Essa- eu tô investindo no compliance das empresas. Muito Já É bom. que tem algumas que não querem. Eu tenho cliente que não registra. Eu vou para a audiência para minimizar o prejuízo. Então é complicado. Mas eu tenho cliente que faz tudo certinho, uma coisa ou outra, e ninguém pega. Outro dia me pegaram, mas tá bom, a vida é assim mesmo. A gente junta um monte de comprovante, aí ninguém vê que faltou um mês para pagar, alguma coisa assim. Outro precedente. A ausência ou irregularidade no recolhimento dos depósitos do FGTS caracteriza descumprimento de obrigação contratual, nos termos do artigo 483-D da CLT, suficiente para configurar a rescisão indireta do contrato de trabalho, sendo desnecessário o requisito da imediatidade. Então, só que assim, nesse caso, outro dia eu me peguei na Zona Sul, da nossa amiga Eliane. Por quê? Eu falei, a reclamante juntou. A Caixa Econômica, ela demanda um tempo injustificado de individualizar. Nesse caso, a moça entrou com a ação em maio, ela juntou um extrato datado de maio, que realmente em março não estava depositado, e aí, quando eu pedi o analítico, estava depositado. Então, assim, é uma coisa que vai dar muito problema para a gente. Vocês vão ter que ser mais específicos nas defesas, né, Lívia? Não, porque a Caixa às vezes demora mais do que 30, 60 dias, e tem várias que as audiências estão rápidas. Às vezes o encaixe, uma coisa assim, isso vai dar uma dor de cabeça do caramba. Vai, mas por outro lado também já ficou claro que não é necessário o requisito da identidade, já deixou que isso daí era uma coisa que causava celeuma, só que vamos ao acórdão paradigma para podermos responder quanto tempo quantos depósitos tem que estar atrasados para eu enquadrar no precedente? É 3 meses? É 6 meses? Porque a gente acha que os precedentes também encerram a polêmica, mas tem alguns precedentes que não são tão... Peraí, esse aqui não é essa decisão, peraí, essa que gerou Aqui a decisão que está ali não é a mesma, hein? Aí tem que... Acórdão publicado, esse aqui não é... Vamos ver. Essa desnecessidade da imediatidade. E A depende, depende de quanto tempo, é isso? Quanto tempo que ele ficou nessa situação e ela... porque, veja, na justa causa do empregado, se você tem conhecimento que ele praticou uma falta grave e ele continua trabalhando, deu perdão tácito. Aqui, o que o legislador quis dizer? Olha, se o reclamante teve conhecimento que tinha falta de depósito do FGTS, mas ele não requereu a rescisão direta de imediato, não houve perdão tácito. Por quê? Porque ele precisa do trabalho para sobreviver. Então, não é observada a necessidade do requisito da imediatidade. Entendeu? Entendi. Isso daqui é correto, a doutrina e a jurisprudência já era nesse sentido. Agora, o que se considera como irregularidade para efeito? 1 mês de falta de depósito de FGTS já caracteriza a rescisão indireta, já falta grave? Eu entendo que não.
O que o legislador considera como para salário? Para salário, a mora salarial são 3 meses, 3 correto? meses. Então, a ausência de recolhimento de FGTS, na minha opinião, tem que ser no mínimo de 3 meses também. De forma a causar algum prejuízo, né? Eu tive um caso, por exemplo, que a pessoa queria comprar o imóvel. E só quando ela foi dar entrada na papelada que ela viu que ela não tinha o FGTS depositado há mais de um ano. E aí não conseguiu nem dar entrada na compra, né? Não tinha dinheiro. Então, aí, no caso, ela faz jus ao dano moral e ao material, né? Ela Eu faz também. jus, porque aí é ato ilícito. Aí ela tem direito, além da rescisão indireta, ela tem direito a mais a indenização, concorda? Pedi. A audiência vai ser dia 7. Fala, Renato, tudo bem, querido? Tô bem, e você? Tudo jóia. Depois você assiste, que eu expliquei direitinho a sistemática dos precedentes, a parte teórica, tá? Aí você Tá, ficar com alguma dúvida, você coloca no grupo, tá? tá bom, eu vou assistir sim, obrigado. Nada. Então vamos lá. O livro que eu indiquei para vocês é o do César Zucati, que é PRIT, o TST enquanto Corte de Precedentes. O TST enquanto Corte de Precedentes, Paradigmas de Cortes Supremas. Segunda edição, editora Mizuno. Como eu falei, Beatriz, é uma doutrina bem pesada, ok? Mas que vai dar o fundamento para vocês sobre essa temática. O Laurinho já colocou no grupo os precedentes, né, Lauro? Quem consegue tirar do chat os precedentes e já colocar aqui na tela? Você consegue, Olivia? Os precedentes novos. Não, Deixa eu ver tem que se ser alguém que tá. habilitado. A Vanessinha, não tá aí? Van? Deixa eu ver se Professora, eu fiquei com uma aqui. dúvida do FGTS. pode falar. Pode falar. Por acaso, no dia da audiência, tá? No caso de rescisão indireta, Hum. aí a reclamada vai lá e deposita todos os depósitos que estavam em atraso. Vai continuar ainda, né? Acho que vai caracterizar, né? A mora, Aí vai depender da a falta interpretação. grave. Ela praticou a falta grave, sim, mas ela sanou o prejuízo. Aí o juiz vai decidir, olha, no momento da audiência não há débito. Por fim ao contrato de trabalho é algo muito drástico. Se ela cometeu o equívoco e ela sanou o equívoco, na hora da audiência, eu tentaria resolver na base do acordo, o que eles realmente querem. Mas, sinceramente, eu não daria essa falta grave, porque ela foi sanado o prejuízo. Pois é. Mas no meu exemplo, o prejuízo não foi sanado. Não, no teu exemplo, não, mas no exemplo Mas que a Eliane, no que eu estou falando. Tá. no exemplo que a Eliane está colocando, exatamente foi na hora da audiência, quer Da dizer, antes da apresentação da audiência. defesa, da audiência. Na primeira audiência, né? Mas Eu então, entendi, Eliane, mas eu estou falando em relação ao meu caso, mesmo que a empresa deposite tudo antes da audiência, ela já causou prejuízo à minha não, cliente. mas Eu o teu caso concordo com diferente. você, Ivete. Eu concordo. É por isso que eu estou falando. É por Mas eu isso que, queria Eliane, vai saber se ter dá ou não para aplicar esse precedente. Veja bem, o precedente, vou interromper o compartilhamento. Então, vamos lá. O precedente não é lei, concorda que não é lei? Qual foi o fato, a ratio decidente desse precedente? A ausência de depósito do FGTS, certo?
o que que aconteceu no momento da audiência, no momento em que o juiz vai apreciar esse tema, porque nós não temos despacho saneador. Havia a ausência de pagamento do FGTS? Não. Então, não se aplica o precedente, na minha opinião. Entretanto, no caso da Ivete, ela vai provar que, muito embora a empresa, vamos supor, na hora da audiência, sadou, causou um prejuízo para ele irreparável, que foi ele não ter conseguido participar da compra de um imóvel, porque ele não tinha, sim. entendeu? Aí, no caso dela, é justificável, entendeu? Porque aí pode ser que o juiz não dê a rescisão indireta, porque no momento já não tem mais o descumprimento, mas ele tenha que dar o dano moral, o ressarcimento causado pelo prejuízo de não ter os depósitos no momento oportuno. O CPC, a ideia de precedentes do common law, dos Estados Unidos, do processo civil nós no processo de trabalho, por mais que a gente queira ter a segurança jurídica 100% nos precedentes, a gente não vai ter, Eliane. Por quê? Porque tem essas variantes. Entendeu? A gente tem o fato determinante, que é a ausência de pagamento dos depósitos, e a gente tem os fatos estratosféricos, que podem gerar aplicação do precedente ou não aplicação. Então, a técnica dos precedentes é muito mais difícil para nós do que na justiça comum ou nos Estados Unidos. Entendeu? Porque nós temos mais situações fáticas envolvendo o tema, e a gente tem advogado dos dois lados. Então, com certeza, a reclamada vai querer purgar a mora. Concorda? Vou purgar a mora, eu vou pagar. Só que no caso da Ivete, o prejuízo já está consumado. Sim. Mas eu ainda vou ter o ônus da prova O ônus é teu. Vai, de provar, né, que teve esse prejuízo, né? Além não é da ausência de depósitos antes. Sim. Porque não é dano moral em ré ipsa. Se fosse em ré ipsa, se você entender que é em ré ipsa, aí não precisaria provar. Veja que tem um dos precedentes que fala que a ausência de anotação na CTPS não gera prejuízo, que você tem que provar o prejuízo pela ausência de anotação. Então, no caso, é o ônus do autor, ou seja, do empregado que teve essa questão. Concorda? Sim. Você vai provar, porque se ele se documentou, Ivete? Foi? Sim, e a empresa depositou depois que ela foi citada. Então, mas você conseguiu provar? Não, Você a audiência provar o vai ser prejuízo? agora em julho, a audiência vai ser agora no início de julho, dia 27 de julho. E o teu trabalhador, ele quer sair ou ele quer continuar? Não, ela já saiu já. Ele optou. Ele parou de trabalhar? Parou já. Tá. Na Tem verdade, mais já esse está detalhe, né, trabalhando em Eliane? outro lugar. Oi? Porque tem mais esse detalhe. O descumprimento contratual pela CLT autoriza o trabalhador ficar trabalhando ou sair. Ou não, é isso, ele opta, né? Se ele já saiu, então a extinção do contrato já está sufragada. Exato. Aí o juiz pode dar a rescisão indireta ou o pedido de demissão. Isso, e esse foi o motivo principal. Sim, mas você vai... Quanto à questão para pedir o dano moral, reforçar o dano moral, você tem prova de que ele não pôde comprar o imóvel, tudo bonitinho, não tem? Então, você vai apresentar essa prova. Você tem que bater na tecla do precedente, dizer que o fato da empresa ter pago depois de citada não elidiu a mora. O prejuízo já está consagrado. Vamos lá. Laurinho, você colocou aí os precedentes novos. São 22 páginas, né? Meu Deus. Sim, os novos já estão, inclusive, no site do TST.
Já estão no site? Você Colocar o link consegue? aqui. Não, você consegue colocar na tela? Gente, eu não acredito, Lauro. 150, 158, 160, 170, 190, De endurecer, a gente tá isso aí. 194. Lauro, que loucura, Laurinho. Não é que foram 56 mesmo? Já estão lá. Já sabe todos, Lauro. Eu já vou lendo alguns aqui. Com Peraí. certeza ele já vai falar assim, quando for fazer acordo e audiência na vara dele. Ele vai falar, nem vem que não tem, porque já tem um precedente XYZ. Rezar que amanhã a greve esteja maior para não ter audiência lá na 14ª. Na maioria a maioria não vai ter audiência em amanhã, hein? Então, tem precedente de intervalo, tem precedente térmico, tem precedente sobre depósito, tem precedente de garantia de emprego, tem o pagamento parcial ou a menor de verbas rescisórias no prazo legal, em razão de reconhecimento de diferenças em juízo, não enseja o pagamento da multa. Vamos lá. O reconhecimento do vínculo de emprego em juízo não obsta a aplicação da multa do 477, parágrafo 8º da CLT, salvo quando o empregado comprovadamente der causa à mora. É a tua pergunta. Está com o microfone fechado, Lívia? Não, estou só escutando. Então, já a tua resposta aí já está dada. Vamos lá. O empregado que exerça atividade exclusivamente de teleatendimento ou telemarketing tem direito à jornada do 227. Os empregados de loja de departamento não se enquadram em categoria de financiário. É devido o dano moral em ricochete indireto ou reflexivo por presunção relativa aos integrantes do núcleo familiar, filhos, genitores, irmãos, cônjuge ou companheiro de empregado, que é a vítima fatal do acidente de trabalho. A cara da... Não, é que eu comecei de baixo para cima, mas eu achei um que é totalmente desnecessário. A retenção justificada da CTPS por tempo superior ao fixado na lei configura ato ilícito. Não existe mais CTPS física. Mas quem tem... Não existe as novas, mas tem as antigas, querida. Sim, só que tudo não é social, você não dá mais nem baixa nada, a gente não faz mais nada. Desde 2018 você já não emite e você não tem como fazer nada na física, não tem valor, por exemplo, para o INSS. Meu amor, você vai falar com os homens não, lá não comigo? Eu não, professora, a senhora que é a nossa representante. Mas A você senhora tem nos que representa, a senhora está colocar, mais perto do céu. Ai, que agora antes de fazer uma decisão, você tem que olhar tudo isso aqui, minha Nossa Senhora. Gente do céu. Renatinho, é um novo mundo, meu amor, sabia? Estou vendo, mais de 190, né? 194. Exatamente. Então, retomando aqui os avisos. Próximo café jurídico, 9 de agosto. Mesmo local, das 9 às 13. Nesse dia eu vou comemorar 30 anos de magistratura, então vou levar um bolo também, né? Certo? Grupo de Estudos 2, 12 de agosto. Aí, eu queria discutir com vocês os temas do Grupo de Estudos 2. Eu fiz aqui algumas opções e eu queria escutar vocês. Para poder incluir aqui. Então, eu vou abrir aqui a lista dos temas que eu sugeri.
Aí vocês me dizem o que vocês acham. Espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grupo de estudos. Audiência trabalhista, ônus da prova, inversão e precedentes relacionados a provas no processo de trabalho. Ok? Acidente de trabalho, doença profissional, indenização sem óbito, sem óbito do trabalhador e precedente TST. Acidente de trabalho com óbito do trabalhador e precedentes TST. Doença profissional e precedentes TST. Execução trabalhista prática. Execução trabalhista prática. 3 aulas de execução trabalhista. Jornada de trabalho, petição e contestação, réplica, precedentes TST. Prova pericial, adicional de insalubridade, periculosidade e precedentes. E advocacia trabalhista perante TRT e os precedentes. O que você acha, Beatriz? Algum tema a mais para sugerir? Achei perfeito, prof. Hã? Achei Eu acho que excelente. é o que mais tem pepino, né, Beatriz? Professora, sabe o que eu acho que é interessante? NR1. Mas aí vai ser no doença profissional, né? Daí ficar enquadrado dentro da... NR1. Assim, é uma coisa que eu acho que pode dar bastante ênfase, que está bem em alta, né? Doenças mentais, vai ser exatamente isso. Vai ser uma aula, a Ivani já tem o material pronto de doenças. Perfeito. Vai ser isso mesmo, NR1. Vamos lá, Ritinha, mais algum tema, meu amor, que você queira sugerir, fica à vontade. Pode sugerir. E Esses o café, últimos temas, professora, que foram inseridos hoje, tem bastante coisas de recursos. É interessante dar uma olhada neles. a advocacia trabalhista nos Boa, tribunais, boa. né? Boa, recurso é ótima ideia. É. Ainda mais com essa O leve que eu coloquei no café jurídico? No dia 9 de agosto, eu coloquei assim, peticionamento à luz dos precedentes, para a gente separar os precedentes mais controvertidos e ficar aberto, né? O que vocês acham? Legal. Alguém quer algum outro tema? Eu acho uma sugestão, né? No próximo grupo do semestre que vem, deixar uma aula em aberto, de repente se aparece algum tema, eu não sei quando vão. Agora, julho eu sei que não, né? Mas agosto, de repente, começam novos precedentes, e de repente cai alguma decisão louca do céu e a gente precise. Tá, colocar como debates? Eu acho, porque pode aparecer, né? Coisa que até Deus duvide. Tá bom. A gente dá uma mexida aqui. Boa sugestão. Boa, deixa em aberto o tema, né? Sim, coloca debates, né? Isso. E mais, meninos? Renatinho, como que você avalia o nosso grupo de estudos? Foi proveitoso? Foi. Eu tenho escutado muitas aulas e eu vejo que o grande diferencial, eu acho muito prático e legal, são dicas que vão dando de situações que acontecem, por exemplo, numa mesa de audiência, numa réplica, numa razões finais, assim, dicas ou detalhes que acho que vai somando, fazem diferença, e isso debatendo com todo mundo, acho válido. Claro, sem dúvida. A gente tem crescido muito, né? E vendo o êxito de vocês nos processos, né? Foi interessante realmente ver o quanto. E também um vai socorrendo o outro, né, Renato? No próprio grupo, né? Sim, eu vejo a diferença do começo da aula para o final do grupo, vamos dizer, as últimas aulas, que vai todo mundo se enturmando, todo mundo dividindo a bagagem, o que já foi discutido nas outras aulas, e você vê que é uma turma que vai acompanhando. Isso eu acho Sim, legal. sim. É um grupo bem coeso. Vocês querem que continue de segunda-feira, né? Sim. Só uma colocaçãozinha, eu dei uma analisada. Laura, você viu também? Os últimos 9 são da segunda região. Não sei se desses 56, várias das. Então, doutora, não é por nada, não, sabe? Eu espero que a senhora tenha uma noite muito legal. Bom, eu sei que a senhora é corintiana, então tanto faz como tanto fez esses próximos jogos, como eu. Mas, assim, os 9 últimos são da segunda região, não vi o resto.
Mas, meu amor, eu falei para vocês na primeira aula de precedentes que o próprio ministro falou que um dos tribunais que mais resiste às decisões do TST é o nosso. Verdade. E assim, é isso mesmo, entendeu? Não adianta ficar querendo criar muita coisa aqui, a gente tem que aplicar o que o TST, né? É a mesmo fato determinante, a mesma solução jurídica, não é não, Ivetinha? Sim. Fica terrível para vocês, advogado. Tem uma aluna lá de Santa Mara, estava comentando com a gente que ela distribuiu 3 processos, cada um caiu lá, Zona Sul, caiu cada uma numa vara, cada um teve uma solução totalmente diferente, que ela É. fica com vergonha até de explicar para o outro cliente. Entendeu? Professora, parece uma disputa Eu entre as vejo, eu vejo turmas, como um não é? ponto positivo do precedente a segurança jurídica. Também. Mas ao mesmo tempo eu vejo como uma dificuldade, de repente vai ser mudar esse entendimento por qualquer interpretação. Vai ficar engessado, vai falar porque é o precedente tem que ser assim, e você sempre vai ficar no distinguish, mas é Mas difícil aí, você mudar que nem uma súmula, que nem alguma mas norma. Renatinho, tem uma coisa, né, meu querido? Está na lei, está no CPC. Você não pode decidir e dizer que está invocando precedente sem explicar a ratio decidente idêntica, senão essa decisão vai ser nula, Eu tenho entendeu? muito receio que eu vi muitas vezes eu em audiência de juízes falando, mas já tem a súmula. Ah, mas isso daqui já está decidido assim. De repente eles usarem isso do precedente e ficar uma justiça engessada. Mas não vai não, querido. E tem outra coisa, viu, Renato? No começo da aula eu falei, é o seguinte, vai sair hoje foi decidido pelo Pleno do TST hoje, a relatoria da ministra Dora, que era a corregedora anterior, é a lista de súmulas e OJs superadas pela reforma trabalhista. Vai Isso cair uma boa parte das súmulas, viu, Renato? tá. A Isso tendência é ficar mais precedente do que súmula. sim. E eu É, acho correto. A menina falou certo, acho que foi a Ivetinha, que demorou muito, né, de 2017 até agora, mas finalmente se resolveu colocar a mão nessa situação das súmulas desatualizadas ou as súmulas superadas pela reforma. A súmula dizendo uma coisa, a lei outra. Foi sim. examinado cada uma das súmulas e vai sair a lista. Eu não examinei ainda a lista, mas eu tenho a impressão que vai cair várias. Vão ser muitas canceladas. Não sei se a palavra certa vai ser cancelada ou se vai ser superada, que agora está tudo chique, mas vai. Hã? Esse pente fino de súmulas Overruling. não tá bom. É, O que é? vai ser um Esse overruling pente da fino súmula. de súmulas e OJs, eu acho que vai ser muito bem-vinda. Foi feito, um por um, deve ser publicado. E aí a gente coloca no grupo. Não é porque a gente vai ficar sem aula, né? Porque nós vamos lançar o grupo de estudos 2, vamos fazer as matrículas, vamos ficar tudo, mas aí a gente vai colocando as novidades no nosso grupo, para a gente estudar bastante aí no mês de julho. As dúvidas que vocês tiverem podem ir alimentando, tá bom? Perfeito. Então, meus amores, compete a minha pessoa terminar o semestre com vocês. Agradeço primeiro a Deus por ter tido saúde, por estar aqui com vocês, por ter passado as noites maravilhosas, por vocês serem tão aplicados, por eu ver as vitórias. Semana passada mesmo eu vi na sessão um aluno nosso que foi lá, sustentou e teve êxito, e é assim que eu fico feliz, com a felicidade de vocês. Todos com grandes dificuldades, é muita coisa nova, é muita coisa para a gente assimilar, mas eu tenho a impressão que nós juntos somos mais fortes, né, Renato? Vamos conseguir. Conselheiro, eu agradeço aí o grupo, as aulas, eu só tenho visto que tem somado. Eu que agradeço aí o aprendizado que você tem dado para a gente, sou muito grato. Obrigado. Eu agradeço a vocês e vão alimentando o grupo com as Hollywood, de não aplicou precedente, de aplicou, ganhei, perdi, vão alimentando, né, Renato? Para a gente ter a nossa jurisprudência. Tá bom. Tá certo? E eu fico aguardando, Eliane, você falar se o juiz sobrestou ou não.
Nó... Tá bom. Tá bom? Ela vai sobressar sim. Eu acredito que ninguém Ai, queira amei. uma Não, mas eu acho representação. que, como vai ter a greve é até o dia 2, né? Eu tô achando que a audiência é no dia 2. Pode ser que nem tenha. Nem tem. Ave Maria. Como Era é que só está a que adesão à greve lá da Barra Funda? na minha vara total. Só um que vai, só os cargos de verba. Zona Sul tá bem pouquinho, bem, quase Pouca ninguém, adesão, pouquíssima. na Barra Funda tá forte. Sei Boa lá, noite, vamos ver. então, a todos. Obrigada, Laura, por tudo, tá? Obrigada, Imagina. meninas. Obrigada,